E aí, pessoal, bora falar de um assunto que, olha, é o coração de qualquer negócio de marmita, a precificação. Vamos entender como sair do achismo e partir para uma estratégia de verdade, que é o que separa um passatempo de um negócio que dá lucro de verdade. Pois é, essa frase aí resume uma dor que, nossa, é muito comum, né? Quem nunca deu aquela espiada no concorrente e pensou, bom, se ele cobra X, vou cobrar um pouquinho menos. Só que o perigo disso é que essa tática ignora completamente a sua própria estrutura de custos e pode levar a um beco sem saída, mesmo vendendo muito. E é para isso que a gente está aqui. A ideia é essa, construir essa ponte mesmo, sabe? Ligar aquela paixão por cozinhar com um negócio que para em pé, que é sustentável. E pode ter certeza, a precificação correta é a viga principal que sustenta tudo isso. Vamos começar então pelo grande vilão da história, a intuição. Precificar no achismo é uma baita armadilha. Vender um monte não significa absolutamente nada se cada venda não estiver gerando o lucro real. É aquela história de correr numa esteira, né? A gente se esforça um monte, mas não sai do lugar. E aqui tá o pulo do gato, pessoal. Aquele preço final lá no cardápio, ele não é só um número solto. Ele reflete a qualidade do ingrediente escolhido, o tipo da embalagem, o posicionamento no mercado, reflete tudo. É só a pontinha do iceberg de toda a operação por trás. Beleza, então por onde a gente começa a organizar essa casa? Pelo básico do básico, pelo alicerce de tudo. Entender para onde vai cada centavo que sai do bolso. Sem isso, qualquer preço é só um chute no escuro. Para facilitar, a gente vai quebrar essa análise em 5 passos bem claros. A gente vai desde os custos mais óbvios, como os ingredientes, até aqueles que muita gente acaba esquecendo de botar na conta, como o valor do próprio tempo de trabalho. Agora, olha só que importante isso aqui. O segredo está na precisão. Não é um punhado de arroz, não. É preciso pesar, calcular o custo exatinho por porção. Pensa assim, se 1 quilo de arroz custa R$ 5, cada grama custa meio centavo. Parece pouco, né? Mas no fim do mês, essa matemática detalhada faz uma diferença enorme para não ter prejuízo. Ah, essa é a pergunta de R$ 1 milhão. Principalmente para quem tem um negócio em casa. Como é que se separa o que é gasto da casa do que é gasto da empresa? A geladeira, por exemplo, fica ligada 24 horas. É um custo fixo do negócio. Já o forno, que só é usado na hora da produção, é um custo variável. Entender essa diferença é fundamental. E para resolver essa questão, existem basicamente duas abordagens práticas. A primeira é meio que um trabalho de detetive. Medir o consumo de energia em um dia sem produção nenhuma, para achar qual é a base de custo. A segunda, um pouco mais técnica, é calcular o gasto de cada equipamento pelo tempo de uso. As duas funcionam, o importante é escolher uma e aplicar. Gente, por favor, não pulem esta etapa. É sério. Muitos empreendedores não colocam salário para si mesmos, e isso mascara o custo real do produto. É preciso definir um valor para sua hora de trabalho. Se a meta é ganhar R$ 20 por hora e leva 1 hora para preparar tudo, esses R$ 20 têm que estar no cálculo do custo. E, por último, mas não menos importante, os custos fixos. São todas aquelas despesas que existem vendendo ou não. Aluguel, internet, marketing, impostos. O segredo é somar tudo isso no mês e dividir pelo número de marmitas que se planeja vender. Assim, cada prato ajuda a pagar um pedacinho dessas contas. Certo, ufa! Com todos os custos na ponta do lápis, agora sim vem a parte boa. Definir o quanto se quer ganhar com o negócio. E olha, margem de lucro não é o que sobra por acaso no fim do mês, tá? É uma decisão estratégica. É uma porcentagem que a gente adiciona ao custo total para gerar o ganho que vai ser usado para reinvestir, para criar uma reserva e, claro, para recompensar todo o esforço. Agora vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. De um lado os custos, do outro o lucro desejado. É hora de chegar ao preço de venda. E aqui está a fórmula. Parece complicada, mas juro que não é. Ela é super importante porque garante que a margem de lucro seja uma parte do preço final e não apenas um percentual em cima do custo. Vamos ver um exemplo prático que fica mais fácil de entender. Vamos imaginar o seguinte: depois de somar ingredientes, embalagem, gás, mão de obra e os custos fixos, o custo total para produzir uma única marmita foi de R$ 30. E a decisão estratégica foi: queremos ter uma margem de lucro de 40% sobre cada venda realizada. Aplicando a fórmula, fica assim: 30, que é o custo, dividido por 1 menos 0,40, que dá 0,60. Então, 30 dividido por 0,60 resulta em R$ 50.
Viu como a conta fecha? O preço de R$ 50 cobre os 30 de custo e ainda gera os R$ 20 de lucro, que são exatamente 40% do preço final. Perfeito! Mas calma lá, o trabalho não termina na calculadora, não. Agora, esse preço técnico que a gente encontrou precisa passar pela prova de fogo, a realidade do mercado. Se o preço calculado de R$ 50 ficou muito acima da concorrência, é hora de se perguntar: o que justifica isso? Os diferenciais do produto, como ingredientes especiais ou uma embalagem superior, criam uma percepção de valor que faz o cliente pagar mais? Ou será que faz mais sentido ajustar a margem para se alinhar ao mercado? É uma decisão de estratégia. E é um lembrete final: precificar não é uma tarefa única. O preço do tomate sobe, o gás aumenta, o preço de venda precisa ser um organismo vivo que se adapta às mudanças para proteger a lucratividade do negócio. Resumindo nossa jornada, então. O caminho é conhecer os custos em detalhes, definir um lucro estratégico, usar a fórmula correta, analisar o mercado e a percepção de valor, e nunca parar de revisar. Esse é o ciclo que mantém a saúde financeira do negócio em dia. Fica aqui a reflexão final. A precificação estratégica é a ferramenta que garante que cada marmita vendida seja um passo na direção de construir um sonho, e não só de pagar as contas. A resposta para essa pergunta está nas mãos de cada empreendedor e agora existe um método claro para chegar lá.